A grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Ellen White. Versão original. Introdução. Antes da entrada do pecado, Adão desfrutava aberta comunhão com seu Criador. Mas desde que o homem se separou de Deus pela transgressão, a raça humana foi destituída deste alto privilégio. Através do plano da redenção, todavia, foi aberto um caminho através do qual os habitantes da terra podem ainda ter ligação com o céu. Deus tem se comunicado com os homens por meio de seu Espírito, e a divina luz foi derramada sobre o mundo mediante revelações feitas a escolhidos servos. Abre aspas. Homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Fecha aspas. 2 Pedro 1:21. Durante os primeiros 25 séculos da história humana, não houve revelação escrita. Aqueles que haviam sido ensinados por Deus comunicavam seu conhecimento a outros, e esse era passado de pai para filho, através das sucessivas gerações. A preparação da palavra escrita teve início no tempo de Moisés. Revelações divinamente inspiradas foram então incorporadas num livro sagrado. Essa obra continuou durante um longo período de 1600 anos. Desde Moisés, o historiador da criação e da lei, até João, o registrador das mais sublimes verdades do Evangelho. A Bíblia aponta para Deus como seu autor. Contudo, ela foi escrita por mãos humanas, e no variado estilo de seus diferentes livros, ela apresenta as características de muitos autores. As verdades reveladas são todas inspiradas por Deus, 2 Timóteo 3,16. Todavia, são expressas em palavras humanas. O infinito, através do seu Santo Espírito, derramou luz nas mentes e corações de seus servos. Ele se revelou através de sonhos e visões, símbolos e figuras, e aqueles a quem a verdade era assim revelada, corporificavam o pensamento em linguagem humana. Os 10 mandamentos foram proferidos pelo próprio Deus e escritos por sua mão. Eles são a obra divina e não feitura humana. Mas a Bíblia, com suas verdades divinas inspiradas, se expressa em linguagem humana e apresenta a ligação do divino com o humano. Tal união existia na natureza de Cristo, que era filho de Deus e filho do homem. Isso é verdade em relação à Bíblia e também em relação a Cristo. Abre aspas. Aquele que é palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Fecha aspas. João 1:14. Escrita em épocas diferentes por homens que diferiam largamente em posições e ocupações e em dotes intelectuais e espirituais, os livros da Escritura apresentam um marcante contraste no estilo, bem como na diversidade da natureza dos assuntos expostos. Diferentes formas de expressão são empregadas pelos diversos escritores. Frequentemente, a mesma verdade é mais notavelmente apresentada por um do que por outro autor, visto que os diferentes escritores apresentam um assunto sob variados aspectos e relações. Eles podem parecer discrepantes ou contraditórios ao leitor superficial e descuidado. Mas o estudante atento e reverente verá em seus escritos a mais clara percepção e discernirá sua harmonia subjacente.
Apresentada através de diferentes indivíduos, a verdade é mostrada em seus multifários aspectos. Um escritor é mais fortemente impressionado com um aspecto do assunto. Ele apanha aqueles pontos que se harmonizam com sua experiência ou capacidade de percepção e apreciação. Outros se detêm em outro aspecto, e cada um, sob a guia do Espírito Santo, apresenta aquilo que mais convincentemente impressiona sua mente. Um diferente aspecto da verdade em cada um deles, mas uma perfeita harmonia entre todos. E as verdades assim reveladas se unem para formar um todo perfeito, adaptado para atender às necessidades dos homens em todas as circunstâncias e experiências da vida. Deus se tem comprazido em comunicar sua verdade ao mundo através de agentes humanos, e Ele próprio, mediante seu Santo Espírito, qualificou homens e capacitou a realizar essa obra. Ele guiou a mente humana na seleção do que vai falar e escrever. O tesoureiro foi confiado a vasos terrenos, mas ainda é, entretanto, do céu. O testemunho é dado mediante a imperfeita expressão da linguagem humana. Todavia, é o testemunho divino. E o obediente e confiante Filho de Deus observa nele a glória do poder divino, cheio de graça e verdade. Em sua palavra, Deus confiou aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como uma revelação autorizada e infalível de sua vontade. Elas são as normas do caráter, a reveladora de doutrinas e a prova de experiência. Abre aspas. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a compreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Fecha aspas. 2 Timóteo 3, 16, 17. No entanto, o fato de Deus ter revelado sua vontade aos homens através de sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença e a guia do Espírito Santo. Pelo contrário, o Espírito foi prometido por nosso Salvador para desvendar a palavra e seus servos, a fim de esclarecer e aplicar seus ensinos. Uma vez que foi o Espírito Santo que inspirou a Bíblia, o impossível que é seu ensino, é impossível que seu ensino seja adverso àquele da palavra. O Espírito não foi dado, nem poderia jamais ser concedido para substituir a Bíblia, pois as Escrituras declaram explicitamente que a palavra de Deus é a norma pela qual todo ensino e experiência precisam ser provados. Diz o apóstolo João, abre aspas, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Fecha aspas. 1 João 4:1. Isaías declara, abre aspas, à lei e aos mandamentos, se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Fecha aspas. Isaías 8:20. Grande opróbrio tem sido lançado sobre a obra do Espírito Santo pelos erros de uma classe que, reivindicando iluminação, professa não ter necessidade adicional da guia da palavra de Deus. Os que a ela pertencem são governados por impressões que consideram como a voz de Deus na alma. Mas o espírito que os controla não é o Espírito de Deus.
Esse segmento de impressões com negligência das Escrituras pode levar-se tão somente à confusão, engano e ruína. Ele serve unicamente para favorecer os desígnios do maligno, uma vez que o ministério do Espírito Santo é de vital importância para a Igreja de Cristo. Esse é um dos enganos de Satanás, perpetrados mediante os erros de extremistas e fanáticos, para lançar desdém à obra do Espírito e levar o povo de Deus a negligenciar sua fonte de força que o próprio Senhor proveu. Em harmonia com a palavra de Deus, seu Espírito continuou seu trabalho através de toda a era da dispensação evangélica. Durante o tempo em que as Escrituras de ambos os testemunhos estavam sendo dadas, o Espírito Santo não cessou de comunicar luz às mentes individuais, independentemente das revelações a serem incorporadas no cânon sagrado. A própria Bíblia relata, mediante o Espírito Santo, os homens receberam advertência, reprovação, conselho e instrução sobre matérias não relacionadas à comunicação das Escrituras. Mencionam-se profetas de diferentes épocas, dos quais não se registra nenhuma declaração. De maneira semelhante, após o encerramento do cânon escriturístico, o Espírito Santo ainda continuou seu trabalho de iluminar, admoestar e confortar os filhos de Deus. Jesus prometeu aos seus discípulos, abre aspas, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviar em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Fecha aspas. João 14, 26. Abre aspas. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade e lhes anunciará o que está por vir. Fecha aspas. João 16, 13. A Escritura ensina claramente que essas promessas, longe de estarem limitadas aos dias apostólicos, estendem-se à Igreja de Cristo em todas as eras. O Salvador assegurou a seus seguidores, aspas, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, fecha aspas. Mateus 28, 20. E Paulo declara que os dons e manifestação do Espírito foram feitos na Igreja, abre aspas, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Fecha aspas. Efésios 4, 12 e 13. O apóstolo orou pelos crentes efésios. Abre aspas. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele nos chamou e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Efésios 1, 17 a 19. O ministério do Divino Espírito iluminando o entendimento e abrindo a mente às coisas profundas da Santa Palavra de Deus foi a bênção que Paulo rogou para a igreja de Éfeso. Após a maravilhosa manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Pedro exortou o povo ao arrependimento e ao batismo em nome de Cristo, para a remissão de seus pecados. E disse, abre aspas, e receberão o dom do Espírito, pois a promessa é para vocês, e para seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar.
Fecha aspas. Atos 2, 38 e 39. Em imediata ligação com as cenas do grande dia de Deus, o Senhor, através do profeta Joel, prometeu uma manifestação especial de seu Espírito. Joel 2, 28. Essa profecia teve cumprimento parcial no derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, mas ela atingirá sua plena realização nas manifestações da graça divina que assistirá ao encerramento da obra do Evangelho. O grande conflito entre o bem e o mal aumentará de intensidade até o fim do tempo. Em todas as eras, a ira de Satanás tem se manifestado contra a Igreja de Cristo. Deus concedeu sua graça e Espírito ao povo para fortalecê-lo, a fim de enfrentarem o poder do maligno. Quando os apóstolos de Cristo estavam para levar o Evangelho ao mundo e registrá-lo para as gerações futuras, foram eles parcialmente dotados da iluminação do Espírito. Mas, à medida que a Igreja se aproxima da sua libertação final, Satanás opera com grande poder. Ele desce, abre aspas, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhes resta. Fecha aspas. Apocalipse 12, 12. Ele operará, abre aspas, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Fecha aspas. 2 Tessalonicenses 2, 9. Por 6.000 anos, essa mente privilegiada, que uma vez foi a mais elevada entre os anjos, tem estado totalmente voltada à obra de engano e ruína. E todas as profundezas da capacidade satânica e sutileza adquirida, toda a crueldade desenvolvida durante as batalhas seculares, serão postas em ação contra o povo de Deus no conflito final. Nesse tempo de perigo, os seguidores de Cristo devem proclamar ao mundo a advertência do segundo advento de Cristo. E um povo deve ser preparado para estar em pé diante de sua vinda, abre aspas, sem mácula e irrepreensíveis, fecha aspas, 2 Pedro 3,14. Nesse tempo, uma dotação especial da divina graça e poder não serão menos necessárias para a Igreja do que foi nos dias dos apóstolos. Através da iluminação do Espírito Santo, as cenas do delongado conflito entre o bem e o mal têm estado abertas à autora destas páginas. De tempos em tempos tem-me sido permitido contemplar o desenrolar nas diferentes eras do grande conflito entre Cristo, príncipe da vida, o autor de nossa salvação, e Satanás, o príncipe do mal, o autor do pecado, o primeiro transgressor da santa lei de Deus. O mesmo ódio contra os princípios da lei de Deus, a mesma estratégia de engano mediante a qual o erro se faz parecer com a verdade, as leis humanas substituem a lei de Deus e os homens são levados a adorar criatura antes que o Criador, podem ser delineados em toda a história passada. Os esforços satânicos para representar o mau caráter de Deus, para levar os homens a nutrirem a falsa concepção do Criador e assim olhá-lo com temor e ódio em vez de amor. Seus esforços para marginalizar a lei de Deus, levando o povo a julgar-se livre de seus reclamos e perseguição àqueles que se atrevem a resistir a seus enganos, têm estado a prosseguir firmemente em todas as épocas. Eles podem ser observados na história de patriarcas, profetas, apóstolos, mártires e reformadores. No grande conflito final, Satanás empregará a mesma política, manifestará o mesmo espírito e trabalhará
para o mesmo fim, como em todas as eras precedentes. Aquilo que foi, será, exceto que a luta por vindoura será assinalada por terrível intensidade, tal como o mundo jamais testemunhou. Os enganos de Satanás serão mais sutis, seus assaltos mais determinados. Se fosse possível, ele enganaria os próprios eleitos. Marcos 13, 22. À medida que o Espírito de Deus desvenda à minha mente as grandes verdades de sua palavra e as cenas do passado e do futuro, era-me ordenado tornar conhecido a outros aquilo que me havia sido assim revelado, delinear a história da controvérsia nos séculos passados e apresentá-la especialmente assim, para derramar luz sobre a iminente luta futura. Objetivando este propósito, esforcei-me para selecionar e agrupar eventos da história da Igreja, de maneira a traçar desdobramento das grandes e probantes verdades que nos diferentes períodos foram proclamadas ao mundo, as quais têm excitado a ira de Satanás e provocado a inimizade da Igreja amante do mundo, e que tem sido sustentada pelo testemunho daqueles que, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12, 11. Nestes registros podemos ver prenúncios do conflito diante de nós, analisando-os à luz da palavra de Deus e mediante a iluminação de seu Espírito, podemos desvendar os planos do maligno e os perigos que precisam evitar aqueles que serão achados sem falta perante o Senhor em sua vinda. Os grandes eventos que assinalaram o progresso da reforma nos séculos passados são assuntos históricos bem conhecidos e universalmente reconhecidos pelo mundo protestante. São fatos que ninguém pode contradizer. Apresentei essa história de modo sucinto, de acordo com a extensão do livro e a brevidade que tinha necessariamente de ser observada. Os fatos foram condensados em breve espaço, consoante parecessem consistentes com a compreensão adequada de sua aplicação. Em alguns casos, onde o historiador agrupou eventos para fornecer, em resumo, uma visão ampla do assunto, ou sintetizou detalhes de maneira apropriada, suas palavras foram citadas, mas, excetuando-se uns poucos casos, nenhum crédito específico foi dado, uma vez que elas não foram conferidas com o propósito de citar esse autor como autoridade, mas, em razão de sua declaração, proporcionar uma rápida e convincente apresentação do assunto. Ao narrar a experiência e ponto de vista daqueles que transportaram a obra da reforma para o nosso próprio tempo, fez-se ocasionalmente uso similar de suas obras publicadas. O objetivo desta obra não é tanto apresentar novas verdades referente às batalhas dos tempos primitivos, como trazer à luz fatos e princípios que tenham relação com eventos vindouros. Entretanto, vistos como uma parte do conflito entre as forças da luz e das trevas, todos estes registros do passado parecem assumir novo significado. E através dele é lançada luz sobre o futuro, iluminando a vereda daqueles que, como os reformadores do passado, serão chamados a testemunhar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, mesmo sob o risco da perda de todos os seus bens terrenos. O objetivo deste livro é esclarecer as cenas do grande conflito entre a verdade e o erro, é revelar os ardis de Satanás e os meios pelos quais ele pode ser resistido com sucesso, é apresentar uma solução satisfatória ao grande problema do mal,
derramando luz sobre a origem e a disposição final do pecado, bem como manifestar plenamente a justiça e a benevolência de Deus em todo o trato com suas criaturas, e mostrar a santa e imutável natureza de sua lei, que mediante sua influência as almas possam ser libertadas do poder das trevas e tornar-se participante da herança dos santos na luz, para louvar aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Esse é o sincero desejo da autora Ellen Gold White.